Capítulo 211, O Torneio dos Melhores. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFIP. Alguns dias depois daquele dia que cravou a ascensão do Clã da Graça, as coisas naquele clã estavam muito mais corridas do que nunca. Devido àquele grande sucesso que fizeram, os jovens do Clã da Graça estavam abarrotados de afazeres. Alguns corriam de um lado para o outro, cuidando das finanças e operações comerciais do clã. Os outros que não estavam engajados nessas funções, treinavam dia e noite, a fim de aumentarem as suas forças e mostrarem para os outros que, apesar de não estarem exercendo funções tão burocráticas e que demandavam um grande esforço mental, eles estavam se esforçando tanto quanto eles. Por incrível que pareça, Zhao Qian teve que guardar um certo discurso para si, pois uma das previsões que ele fez, nunca aconteceu. E isso foi, na verdade, muito bom. Zhao Qian tinha previsto que devido ao grande sucesso que fizeram e às grandes quantias de dinheiro que eles estavam movimentando diariamente, os jovens daquele clã começariam a ter alguns desentendimentos por acharem que uns estavam se esforçando menos do que os outros. Contudo, esse cenário nunca aconteceu. Pelo contrário, os jovens do Clã da Graça ficaram mais unidos ainda e a cooperação entre eles ficou ainda melhor. Talvez, isso tenha acontecido porque tudo o que eles conquistaram foi através do suor, sangue e lágrimas de todos ali. Os sofrimentos que eles passaram, acabou unindo-os de uma forma tão forte que ninguém ali conseguia duvidar ou desmerecer o trabalho do outro. Cada um tinha uma função, uma qualidade e uma dificuldade particular. Por isso, eles estavam sempre cooperando para cobrir os pontos fracos um do outro. Há um ditado que diz: destruir é mais fácil que construir. Porém, quando as pessoas constroem algo através de uma cooperação mútua e compartilham os mesmos sofrimentos, dificuldades e sacrifícios, eles são capazes de criar coisas que nunca serão destruídas, pois o que liga cada pedra daquela construção é um forte laço de cumplicidade e esforço. Talvez, o ditado deveria ser mudado para: destruir é mais fácil de construir. Desde que a base de uma construção não esteja ligada aos esforços e à cooperação de vários construtores. Zhao Qian entendeu o que estava acontecendo e percebeu que, internamente, nada seria capaz de abalar as estruturas daquele clã. Aqueles jovens se transformaram em uma corrente sólida, sem nenhum elo fraco capaz de separá-los. Zhao Qian ajudou em algumas partes daquele processo, mas ele não ousava dizer que foi o responsável por tudo. Haviam inúmeros fatores que contribuíram para aquele desfecho. Os ensinamentos do ancião Namukido Yondo, a perda dos seus entes queridos, talvez, tudo isso possa ser resumido em uma palavra: vida. Foi a vida que colocou todas aquelas adversidades nos caminhos daquele clã, ensinando-os, corrigindo-os, guiando-os. Além das muitas adversidades que a vida usou para testar-lhes, ela também agraciou-os com grandes acontecimentos, sentimentos e pessoas que surgiram nesse caminho. Os jovens souberam aprender, crescer e julgar, com as adversidades, e souberam aproveitar as pessoas e coisas boas que surgiram. Zhao Qian foi apenas o último guia que apareceu e mostrou que havia grandes coisas pela frente, esperando por eles. Ainda bem que o mundo não foi privado de saber que essas pessoas existem. Sentado, Zhao Qian murmurou enquanto olhava para toda aquela agitação no Clã da Graça. Ei, Zhao Qian, a gente está te esperando. De repente, um jovem que fazia parte do grupo que treinava em uma praça, gritou enquanto acenava para o Zhao Qian. Hehe. Zhao Qian riu, antes de saltar para a praça e dizer: eu tenho poucos dias até o torneio, então peguem leve comigo. Imediatamente, um dos jovens falou num tom sarcástico: como se a gente pudesse machucá-lo. Ainda não, mas tudo dependerá do esforço de vocês. Zhao Qian respondeu enquanto ficava em posição de luta e chamava todos os 40 jovens para a luta. Ah! Imediatamente, todos gritaram e avançaram contra o Zhao Qian. Alguns dias depois. Hoje,
qualquer um que andasse pelas ruas de Turup não conseguiria evitar que esbarrasse em outra pessoa. As ruas estavam completamente lotadas, coloridas pelos inúmeros uniformes que vagavam por elas. Também, não era apenas o solo que estava abarrotado de pessoas. O céu também estava colorido, cheio de pessoas voando para lá e para cá. O dia tão esperado por muitos, finalmente havia chegado. Hoje, começava o torneio dos melhores. As várias caravanas que andavam pelas ruas de Turup seguiam para uma única direção. Todas as caravanas tinham as suas próprias guardas pessoais, que protegiam algumas pessoas como se elas fossem reis. Alguns desses escoltados andavam com as suas próprias pernas e acenavam para as pessoas enquanto outros ficavam dentro de carruagens, como se não quisessem que ninguém os visse ou medisse as suas forças. Contudo, apesar das peculiaridades de cada um, uma coisa era inegável. Cada uma daquelas caravanas causava um grande alvoroço por onde passava. As mulheres e os homens, de Turup e várias regiões, se rendiam às belezas dos homens e mulheres que passavam pelas ruas. Além dos olhares de cobiça e paixão, haviam inúmeros olhares de admiração, que caíam sobre as caravanas. Cada caravana tinha o seu próprio modo de agir e os seus meios de atrair a atenção do público, mas quase todos eles eram bastante extravagantes. Mais uma comitiva chegou. Essa em questão, chegou fazendo muito barulho. Baú! Um raio desceu do céu e pousou na entrada do centro de Turup. De dentro daquele raio, saiu uma pequena, mas imponente comitiva, que cercava uma carruagem de madeira rústica, parecida com um pequeno barco, rodeado de escudos. Puxando aquela carruagem, havia 2 grandes lobos azuis, com mais de 2 metros de altura, que soltavam faíscas de relâmpagos a cada passo que davam. Dentro da carruagem, 3 figuras ocupavam uma posição de destaque, eles eram Ildival, Singrid e Ragnar. Os 3 usavam roupas feitas de peles de bestas e tinham olhares firmes e focados. O clã dos filhos de Thor chegou. Um grito estridente e empolgado veio da multidão e todos os olhares se voltaram para aquela comitiva. Os alvos de todos aqueles olhares, Singrid, Ildival e Ragnar, mantiveram olhares firmes à frente, como se nada daquilo pudesse afetá-los. Poucos minutos depois, um outro grupo chegou. Swing! 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 Muitos sons de cortes soaram enquanto o próprio espaço parecia ter sido cortado. Aqueles sons cobriram toda a região, que quase pensou que todos eles seriam cortados ao meio. Tap! 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 A escola da espada polida chegou. Aqueles gritos confirmaram a presença de várias figuras que simplesmente saíram daqueles cortes que flutuavam no espaço. Num piscar de olhos, dezenas de pessoas, vestidas de branco, saíram de todas as fendas e fizeram uma formação na qual 2 jovens se destacavam no centro dela. Ryuji e Chironi. O grupo caminhou, liderado pelo diretor Silver, com um olhar tão sereno quanto a mais calma das águas. Outros minutos se passaram e uma comitiva singela, sem nenhuma extravagância, se aproximou do centro de Turup. Essa comitiva andava a pé e não chamava nenhuma atenção. Se não fosse pelo Cruz, que estava no centro dela, ninguém notaria que eles também estavam acompanhando um participante do torneio. Vuuup. TSSSS. Ting. Ting. Barraou. De repente, a comitiva foi cercada por uma forte ventania, que os rodeou. Depois algumas chamas azuis surgiram ao redor deles e, levadas pelo vento, elas formaram uma linda barreira de fogo azul, que começou a dançar ao redor da comitiva. Também, cerca de 20 espadas surgiram acima da barreira de fogo e começaram a se chocar como se estivessem batalhando. Por fim, simplesmente começou a nevar sobre aquela confusão de vento, chamas e espadas, e alguns raios brancos começaram a cair das nuvens que traziam a neve.
Dessa vez, ninguém conseguiu ignorar o grupo que, num primeiro momento se assustou, mas depois continuou andando tranquilamente. Obrigado. No meio de tudo aquilo, o Cruz olhou para algumas figuras que se aproximavam e agradeceu. Yareni, Ribur, Gigante, Diablo e Bacari, se aproximaram enquanto o último dizia, você merece uma apresentação à altura da sua força. Os olhos do Cruz ondularam, mostrando uma profunda gratidão enquanto os 5 jovens assumiram os seus lugares ao redor da comitiva. Foi uma questão de instantes até que um forte grito soasse. O vilarejo Noá chegou. Após aquela grande e inesperada entrada, as comitivas continuaram a chegar. Um pouco longe dali, Zaltian estava se vestindo quando o apressado Youssef bateu na porta do seu quarto e disse, Zaltian. Vamos, você vai acabar se atrasando. Calmo, Zaltian vestiu uma túnica dourada, que os jovens do clã da Graça pediram para fazer sob encomenda. Depois, ele se olhou no espelho e viu que aquelas vestes eram idênticas às que ele usava na província dourada e que representavam a sua família. Nhek. A porta rangeu enquanto o Zaltian abria e saía do quarto, dizendo, nós não iremos nos atrasar. Depois de dizer aquilo, Zaltian olhou para uma janela e perguntou, e quanto ao Ye Yang? Ele ainda não apareceu. Youssef sacudiu a cabeça, demonstrando uma certa frustração, e respondeu, não, ele ainda não deu nenhum sinal de vida. Já já ele aparece. Zaltian afirmou, antes começar a caminhar na direção da saída. O que? O que é isso? Assim que saiu pela porta, Zaltian escutou um relincho e ficou vidrado em um animal que os jovens do clã se esforçavam para acalmar. Isso é um unicórnio real. Youssef falou enquanto sorria e apontava para uma besta. A besta demoníaca em questão, era uma espécie de unicórnio alado, totalmente branco, equipado com uma majestosa armadura dourada que o deixava extremamente imponente. Os olhos e patas daquela besta emitiam um forte brilho dourado, que davam a impressão de que apenas um rei era digno de montar em tal criatura. Isso deve ter custado uma grana preta. Feliz, mas ao mesmo tempo, chocado, Zaltian não pôde evitar comentar. Tap. No mesmo instante, Youssef deu um tapinha nas costas do Zaltian e respondeu, não se preocupe. Agora nós somos ricos. Aquela besta é talvez a única criatura no mundo que tenha algo parecido com uma afinidade com a luz. Ninguém no mundo é mais digno de possuí-la do que você. Emocionado, Zaltian caminhou na direção daquela criatura que era quase indomável e não conseguiu tirar os olhos dela. Do outro lado, o unicórnio real percebeu aquela aproximação e simplesmente parou de se debater. Ele ficou incrivelmente parado, olhando nos olhos do Zaltian. Tap. Passo a passo, Zaltian se aproximou da besta e enfim colocou a mão direita, na cabeça dela. Ei! Como ele fez isso? Chocados com a facilidade que o Zaltian teve para acalmar aquela besta, os jovens do clã da Graça começaram a fazer um monte de questionamentos. Enquanto isso, Zaltian e o unicórnio tinham um momento singular para os dois. Eles se olharam e se aceitaram, como se eles tivessem uma ligação extremamente forte. Era como se eles tivessem encontrado uma espécie de parente que há muito tempo não viam. Esse sentimento não estava relacionado a laços sanguíneos ou algo do tipo. Era um sentimento tão profundo quanto esse, mas o laço que ligava aqueles dois era um laço diferente e mais complexo. Estabelecida a relação, o unicórnio real dobrou as patas dianteiras e fez um leve movimento de cabeça, indicando a sua aceitação e sua felicidade naquele momento. Eu sei. Como se estivesse lendo os pensamentos da besta, Zaltian acariciou a cabeça dela e comentou, antes de continuar, nós dois pensamos que estávamos sozinhos neste mundo. Enquanto aquela cena harmoniosa acontecia e ninguém conseguia desviar o olhar, uma voz familiar soou. Ei, vocês ainda estão aqui. Imediatamente, todos, menos o Zaltian, se viraram e olharam para o dono daquela voz.
Com um sorriso no rosto, Zhao Tian continuou olhando para a besta enquanto dizia: nós estávamos esperando por você, Ye Yang. Vestido com as vestes que um dia foram do seu ancestral, Ye Yang apontou para si mesmo e falou num tom animado: eu cheguei. E estou pronto para partir. Tap. Zhao Tian deu uma breve bufada, antes de saltar e montar no unicórnio real, e dizer: você vai ter que ir a pé. Nós não providenciamos uma montaria para você. Ao cair daquelas palavras, Ye Yang apontou para o Zhao Tian e xingou: eu acabo de retornar, e é assim que você me recebe. Me mandando ir a pé. A culpa é sua. Quem mandou você sumir? Zhao Tian respondeu enquanto sorria. Ye Yang estava pronto para retrucar aquelas palavras, mas antes que ele abrisse a boca, um outro relincho soou. Instantaneamente, Ye Yang e Zhao Tian olharam na direção daquele som e avistaram o Larnot, trazendo uma outra besta. Um cavalo infernal. Aquele cavalo era negro, com finas listras vermelhas que queimavam feito brasas. Ele usava uma armadura cinza e tinha chamas vermelhas saindo das suas patas, olhos e bocas. Nós compramos um para você também. Larnot falou enquanto se aproximava e entregava as rédeas para o Ye Yang. Haha. Obrigado. Imediatamente, Ye Yang agradeceu enquanto dava um olhar debochado para o Zhao Tian e subia no cavalo infernal, que era bem mais dócil que o unicórnio real. Lentamente, Ye Yang galopou até ficar ao lado do Zhao Tian, e perguntou: você está pronto? Eu que pergunto isso. Você acha que o seu treinamento foi bom o bastante? Zhao Tian respondeu com outra pergunta, antes de dar um leve toque nas rédeas do unicórnio real e disparar na dianteira. Haha. Você verá. Ye Yang comentou, antes de fazer o mesmo e seguir no encalço do Zhao Tian. Droga. Apressem-se. Aqueles dois foram na frente. Irado, Youssef gritou para que todos se apressassem e alcançassem os dois. Agora. No centro de Turop. Aos poucos, um grupo de pessoas, que eram um misto de bestas demoníacas e humanos, se aproximaram enquanto cercavam duas outras figuras, montadas em bestas demoníacas extremamente raras e caras. Quem são aqueles? Ao avistarem aquelas coisas e pessoas, diversos questionamentos surgiram nas cabeças dos presentes. Na medida que o grupo se aproximava, as pessoas começaram a reconhecer as figuras que estavam sobre aquele unicórnio real e sobre aquele cavalo infernal. Também, lentamente, as pessoas começaram a reconhecer alguns traços familiares nas criaturas humanoides que escoltavam os dois. Não pode ser. Aquele é. Muitos sentiram que estavam sendo enganados pelos seus olhos e tentaram não acreditar que aquilo era verdade. Contudo, um grito estridente, que talvez tenha sido o mais alto do dia, soou no meio de toda aquela multidão confusa. O clã da graça. Chegou. Uaaaaaaaa. Um grito conjunto se espalhou pela região enquanto o grupo finalmente andava pelas ruas, recebendo os acenos, elogios e atenções de todos. Isso é novo para mim. Ye Yang, que não estava acostumado com aquele tipo de recepção, não conseguiu deixar de comentar. Eu sei. Olhe para frente e seja discreto ao acenar. Zhao Tian respondeu como se estivesse dando uma instrução. Haha. Tem muitas garotas lindas por aqui. Ye Yang comentou enquanto olhava para algumas mulheres. Ignore-as por enquanto. Não perca o foco. Zhao Tian respondeu num tom rígido. Hahaha. Você só está falando isso, porque você é casado. Ye Yang retrucou, sem pestanejar. Não queria ver a minha esposa nervosa. Zhao Tian respondeu, demonstrando um claro medo da Ming Shui. Hahaha. Ele deve ser assustadora. Ye Yang comentou. Ela é linda, mas sabe como deixar um homem completamente apavorado. Um dia. Você a conhecerá. Zhao Tian respondeu. Eu espero nunca ver esse lado dela.
Yang respondeu enquanto eles seguiam pelas ruas e atraíam a atenção da multidão.